Você está em mais um Happy Hour Imobiliário. Eu sou Luísa Mestieri e hoje o nosso convidado é Gilberto Melo, CO do Clique Habitação. Nós vamos falar de um tema muito importante. Dicas de como você financiar em 20 anos, né? Ou mais, e como você consegue diminuir este prazo de financiamento ou diminuir as parcelas. Diminuindo o prazo, você pode fazer como no nosso exemplo, onde a pessoa compra em 20 anos e quita em 5 anos, um caso real, e tudo vai ficar baseado nas amortizações, né? Em amortizações. Para quem não sabe o que é amortização do financiamento nada mais é do que você, ao pagar uma parcela, ao pagar uma parte do financiamento, você diminui o valor da dívida, né, do financiamento. E essa diminuição, ela pode impactar, né, a diminuição do que você tem a pagar. Pode impactar no tamanho da parcela, ou seja, você pode começar com uma parcela o seu financiamento, fazer algumas manobras para pagar uma parcela menor, ou você pode ainda diminuir o seu prazo de financiamento, né? E aí você paga o seu financiamento antes. A gente sabe que não são todos que têm FGTS, essas dicas são para quem tem o FGTS. Quem não tiver o FGTS pode seguir as dicas na questão de como proceder, né, com valores quando você vai pagar. Você tem como decidir que tipo de opção você vai fazer, se é diminuir o número das parcelas, portanto diminuir o tempo, ou se você vai preferir diminuir a parcela, o tamanho da parcela e manter o tempo. Isso tem muito a ver com o seu planejamento financeiro. Então, se gostar do vídeo, dê um like, se não gostar, um dislike, e se gostar, compartilhe, e se não for inscrito no canal, se inscreva. Meu agradecimento a você que está vendo esse vídeo, e meu agradecimento ao Gilberto Melo, que de forma muito didática vai explicar tudo pra gente e desmistificar o uso do FGTS nos financiamentos imobiliários. Espero que goste desse nosso A Hora do Direito Imobiliário, nosso Happy Hour Imobiliário no canal Luísa Mestieri, e até o próximo, neste horário, às 7 horas. Até o próximo. Dê um like, se não gostar, um dislike. De forma mais adequada financeiramente, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos explicar como é que funciona o encargo mensal que a pessoa paga. Então, muita gente confunde, pensa que a prestação, o encargo mensal, todo o valor amortiza o saldo devedor. E não é verdade. Então, vamos explicar. Então, no encargo mensal, nós temos o A, que é a amortização, é o que amortiza realmente a dívida mensalmente. Nós temos o J, os juros, que são cobrados mensalmente também sobre o saldo devedor existente. Tá? E nós temos também dois componentes aqui que não têm a ver com a amortização da dívida. Eles são à parte, a gente coloca como um encargo acessório, que é o seguro obrigatório, né, de MIP, que é morte e invalidez permanente, e DFI, que é danos físicos no imóvel. Eles são uma garantia para o banco e para o cliente na questão de danos pessoais, né, para quitação da dívida, ou de problemas no imóvel que podem acontecer, um incêndio, algum acontecimento no imóvel que teria cobertura. Tem o seguro de morte, aquele seguro que se a pessoa morre, está quitado o imóvel, não está nesse seguro? Isso, é o que a gente chama de MIP, né? Morte e invalidez permanente. Morte Ele cobre e invalidez a permanente. morte, né, e a invalidez permanente do cliente, desde constatada, né, por perícia, alguma coisa assim. Tá? E você também tem outro componente, que é a taxa de administração, que existe em alguns tipos de contrato. Tá? Essa taxa de administração é uma taxa que é autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, via Banco Central, limitada a R$ 25 por mês. Tá? Então, esses dois valores, o seguro e a taxa de administração, eles não interferem na evolução do saldo devedor. Ou seja, o que vai importar mesmo para a amortização do contrato
é a prestação, que é composta de juros e amortização, tá? Então, isso é importante, porque no quadro seguinte a gente vai mostrar aqui a diferença que é a amortização do contrato, dependendo de outras variáveis, tá? Então, aqui está demonstrando que quanto maior o prazo de financiamento, menor vai ser a amortização, aquele A que a gente falou anteriormente do contrato. Veja a diferença. Se você faz em 360 meses, nesse exemplo aqui de 500 mil de financiamento, aliás, de valor de imóvel, 350 mil de valor de financiamento no saque, olha a diferença. Se você faz em 360 meses, o A é 972. Se você faz em 100 meses, o A é R$ 3.500. Olha a diferença. E assim por diante, né? Você tem 300 meses, 260, 200, 160. Os juros na primeira prestação vai ser igual em qualquer prazo. Mas aí começa a variar, por quê? Porque a amortização vai ser desenhada de forma diferente. Então, por exemplo, quem faz o financiamento em 360 meses, quando ele paga a primeira prestação, amortiza 972,22 centavos no contrato. Então, a dívida de 350 mil, ele fica, quando ele pagar a prestação, 349,027. Se ele fizer em 300 meses, olha como o A é diferente. O A é maior, porque o prazo é menor. Amortiza O mais. saldo fica menor. Oi, desculpa. Amortiza mais. Quanto menor o prazo, Exatamente. mais você amortiza. Então, isso que eu estou clareando para as pessoas. Quanto menor o prazo você fizer, vai ser melhor o desenvolvimento do saldo e você vai pagar menos juros, né? Amortiza mais, você verifica que o saldo amortiza, diminui mais, de uma forma mais rápida. É só esse exemplo aqui, né? Olha a diferença do saldo devedor com 100 meses. Ficou muito claro. Tá? Então, isso é importante e depois a gente vai falar das possibilidades de amortização e vocês vão ver como é diferente a amortização extraordinária, tá? Ok? Tá. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a finalidade do vídeo, né? Que é a amortização extraordinária. O que é a amortização extraordinária? É quando você antecipa valores ao saldo devedor, independentemente do pagamento mensal que você faz, tá? Então, é por isso que a gente chama de amortização extraordinária, porque você amortiza de forma separada do pagamento mensal do encargo, que inclui a prestação, A mais J, como a gente falou anteriormente, né? Os seguros e a taxa, tá? Então, vamos ver agora assim, como é que funciona a amortização. Existe um valor mínimo para amortizar? Na realidade, isso depende muito da política de cada banco. Não existe um critério estabelecido por norma pelo Banco Central, o Conselho Monetário Nacional. Normalmente, a amortização que os bancos exigem, no mínimo, é o valor de um encargo mensal. Porque tem o custo de você processar, de administrar, de atender isso, né? Então, em geral, o banco estabelece um encargo mensal, tá? Agora, o valor do FGTS, se você tiver para amortizar, como a gente já falou no vídeo anterior, aí não existe valor mínimo. Você pode amortizar o valor que estiver lá. Logicamente, o banco pode exigir que você complemente com recursos próprios para somar e fazer o valor mínimo que ele decide, ok? Então, agora nós vamos falar das opções. Então, na amortização, nós temos duas opções, que aí vai depender, como eu falei no começo aqui, da característica da família, da renda da pessoa. A gente vai falar um pouquinho com mais detalhes. Então, você pode reduzir a prestação ou reduzir o prazo remanescente do contrato. Então, quando você optar pela diminuição da prestação, você vai reduzir o saldo devedor e a prestação, a mais J, a amortização em juros, como a gente falou anteriormente, ela vai ser reduzida proporcionalmente ao saldo devedor. Então, vamos supor, se você tem 100 mil de saldo
e amortiza 10 mil, 10%. Então, a sua prestação A mais J, ela diminui em 10%. Tá? A gente vai dar exemplos práticos mais para frente. Com relação ao seguro, somente o seguro MIP, que é o de morte e validez permanente, também será reduzido proporcionalmente, conforme a prestação. Tá? O seguro de DFI, ele não tem a ver com o saldo devedor, ele tem a ver com o valor do imóvel, então não há modificação. Então, o seguro também é reduzido. Tá? E o prazo remanescente do contrato vai ser mantido. Tá? Isso na redução da prestação. Na redução do prazo, já é um pouco diferente. Você também reduz o saldo devedor da mesma forma, é igualzinho. Só que a prestação A mais J, ela vai ser mantida ao ficar muito próximo, que é um cálculo aproximado, pode ser que dê algumas diferencinhas de centavos ou até de R$ 1 de diferença, mas ela fica muito próxima ao valor que está agora. Da mesma forma, o seguro de MIP será reduzido, porque você amortiza o saldo, reduz o saldo, e como o valor do seguro ele é proporcional ao valor do saldo devedor, então ele é reduzido. Então, no caso do seguro MIP, ele é reduzido proporcionalmente, da mesma forma que na redução de prestação. Tá? E o prazo, ele vai ser recalculado em função do novo A. Porque assim, o que acontece? Lembra no começo, quando a gente mostrou aquela bolinha lá com o valor? Você tem o valor do J, que é os juros. Como você diminui o saldo, os juros que você paga sobre o saldo devedor fica menor. Então, na redução da prestação, os dois diminuem juntos e a prestação fica menor. Na redução do prazo, você diminui o J e você aumenta o A. Lembra que a gente falou que quanto maior o A, maior a amortização, vai ser melhor para o desenvolvimento do saldo? Então, é isso que acontece. Você diminui o J e aumenta o A e fica com o mesmo valor de prestação, aproximadamente. Tá? Então, essa é a diferença básica entre amortizar com redução de prestação e redução de prazo. A gente vai mostrar com exemplos, com números, que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Tá? Então, vamos para a próxima tela. Então, aqui é um exemplo de redução de prestação. Tá? Então, nós tínhamos uma amortização de R$ 80 mil. Tá. Você tinha um valor de A de 1.044,51, depois da amortização fica em 559,20. Os juros sobre o saldo devedor eram 1.539,25, passam para 830,61. O seguro, só o MIP reduz, o DFI fica o mesmo, reduz de 180,37 para 129,25. A taxa de administração não altera, é a mesma. Tá? Então, a prestação, na amortização com redução da prestação, ela era 2.789,13 e passa para 1.544,79. Vejam, a redução é proporcional, tá, ao saldo devedor. Então, você reduziu 80 mil, é só calcular o percentual de 80 mil para o saldo, né? E aí dividir as prestações. E aí reduz a prestação. O prazo continua o mesmo. Ou seja, dependendo da situação financeira da pessoa, se ela está com um orçamento apertado, pode ser vantajoso fazer a redução da prestação. Tá? Ele está num momento de dificuldade, perdeu o emprego, reduziu a renda. Então, dependendo da situação da família, pode ser vantagem a redução da prestação. Ok? Vamos para a próxima tela. Aqui já é um exemplo com a redução do prazo. Aí vocês vão ver a diferença. Olha aqui. Os juros, lembra no exemplo anterior, era 1.539,25. Ele passa, conforme o exemplo anterior, 830,61. Só que o que acontece? Para ficar a mesma prestação, o A é ajustado e fica maior. Olha como você amortizava 1.044,51 e passa a amortizar 1.752,90. Tá? Então, aumenta o seu A, como a gente colocou lá. Quanto maior o A, quanto menor o prazo, né?
maior vai ser o seu potencial de redução mensal do seu devedor. E aqui então a gente vê, porque de 200 foi para 50 meses. É isso que faz uma pessoa que compra em 20 anos, ela vai amortizar dessa forma para ela reduzir o prazo, é Isso. isso? Então, eu vou só terminar aqui o raciocínio. Então, o seguro reduz, a taxa de administração mantém, e a prestação total, veja que ela diminui um pouco, ó, era 2.789,13 e passa para 2.738,46. O que reduziu aqui foi o seguro. O seguro MIP, que o saldo devedor diminuiu, ok? Então, diminui um pouquinho a prestação. A prestação não, o encargo mensal. A prestação continua mais ou menos igual. E o prazo de 200 meses que existia passa para 50 meses. Tá? Esse é o grande segredo na amortização com redução de prazo. Você consegue, dependendo da circunstância, do percentual que você está amortizando, tem uma redução significativa, né? Então, veja que você reduz 150 meses. É bastante tempo, né? E você acaba economizando, né? Você economiza 150 vezes a taxa de administração, você economiza no seguro, né? Você vai deixar de pagar, você vai pagar só você ia pagar 200 meses, vai pagar só 50 meses de seguro, tá? E o seu A fica bem maior do que estava anteriormente, né? Então você deixa de pagar uma série de prestações e juros no período futuro, ok? Ficou claro, Ficou Luísa? sim, que fica claro que aí você tem que saber que você vai ter uma prestação maior, mas com o mesmo Não vai ter maior, ela vai ficar mais ou menos Não, maior igual. que naquele outro exemplo que a gente Sim. A gente está comparando os dois tipos de amortização, né? Uma que Sim. você diminui as parcelas e a outra que é o prazo, né? Isso, No exatamente. Na prazo amortização. e o mesmo exemplo com 80 mil. Você deu os dois exemplos com 80 mil e mostrou o que acontece em cada exemplo, não é isso? Exatamente. Está bem Então, claro. no primeiro exemplo, é para aquela pessoa que está com dificuldade de pagar, Sim. né? Que pode acontecer, a gente tem um financiamento de 20, 30 anos, então pode acontecer, né? Da pessoa perder renda, um dos cônjuges perde o trabalho, né? Reduz alguma doença na família, alguma circunstância, né? Que pode acontecer na vida, né? E já a redução de prazo, você potencializa a amortização e financeiramente é mais vantajoso para quem puder optar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Vamos lá? Sim. Então, a outra questão que é importante é que não pode ser cobrado nenhuma tarifa para o cliente que faz a amortização, né? É diferente, por exemplo, em alguns países, o sistema que existe lá, como dizer assim, não permite que o cliente faça esse tipo de amortização, né? É questão de cultura, de legislação e tudo mais. Aqui, o Conselho Monetário Nacional não permite que o banco cobre tarifa, nem para liquidar, nem para amortizar, nem para cancelar contrato, nem para rescisão de contrato. Não é possível cobrar tarifa. Tá. Ok? Vamos lá. Aí a questão que é o X do vídeo, né? O que é melhor? Reduzir o prazo ou reduzir a prestação? Né? Eu achei uma questão Depende da cultural. carreira de cada um, né? Depende da vida, daquele momento de vida da família, né? Não é isso? Exatamente. Ou seja, se o encargo mensal atual ele está pesado, ele está comprometendo o seu orçamento, você está com dificuldade de pagar, a melhor alternativa é reduzir a prestação. Caso contrário, a redução de prazo vai ser sempre a melhor escolha, porque você vai reduzir o prazo, você vai pagar menos juros, você vai pagar menos tarifas, você vai pagar menos seguro, né? Agora, vai depender daquilo que a gente falou, depende da taxa de juros, do prazo remanescente, a idade, né? Porque uma outra coisa que você pode economizar e
que acontece com o seguro é que o seguro, normalmente, o seguro MIP, ele varia de acordo com a idade. E muitas apólices, além de cobrar um coeficiente maior, dependendo da idade, ele vai, à medida que o mutuário vai ficando mais velho, muda de faixa. É que nem o seguro de vida, o seguro saúde, você vai ficando mais velho e vai ficando mais caro. Então, você reduzindo o prazo, você também diminui essa chance de pagar mais seguro também. Tá? É uma outra grande vantagem da redução de prazo. Além de você quitar mais rapidamente a sua casa, se você pode, e tirar uma dívida, né? Que você, na verdade, você tem o financiamento é sempre uma preocupação para a família. Então, se ela pode quitar mais rápido, se ela tem condições, ela vai conseguir se livrar de um financiamento e isso, além de ser uma segurança imóvel, dá um sossego para a família também, né? Exatamente. Como eu coloquei aqui, a primeira vantagem é que você vai deixar de pagar juros. E a segunda é o planejamento financeiro que você faz. Se você se planejar, se organizar direitinho, você consegue quitar antecipadamente o contrato. Então, vamos lá. Então, aqui é um quadro que demonstra com mais detalhe exatamente isso. Qual é a melhor alternativa? Como eu falei anteriormente, se o cliente tiver com um encargo mensal de acordo com o orçamento familiar, a melhor alternativa vai ser sempre a redução de prazo. Tá? Agora, se tiver alguma dificuldade, aí a alternativa é você reduzir a prestação. Né? Então, um exemplo que a gente está fazendo aqui é um outro exemplo, 300 mil de saldo, prestação de 3.130. O prazo remanescente de 360 meses. Né? Se você pegar os 40 mil, a prestação cai de 3.130 para 2.685. No entanto, se a prestação atual de 3.130 tiver de acordo com o seu orçamento, você pode reduzir o prazo de 360 para 207 meses. Tá? Então, nesse caso aqui, é uma redução menor de meses, né? Por quê? Porque no outro exemplo, a gente reduziu 80 mil. E aqui a gente está reduzindo 40 mil. Eu posso, então, na verdade, o que a pessoa fala é o seguinte, olha, eu tenho 40 mil, eu quero reduzir no preço total, esses 40 mil, aí reduz o prazo. Ou eu quero reduzir por parcela, em todas as parcelas. Aí joga os 40 mil para redução das parcelas. É isso, basicamente? Exatamente. Você passa a pagar uma prestação menor a partir de então. Tá. Então, Aí dependendo da vai ser a situação utilidade financeira... que você vai dar para esses 40 mil. Isso. Que é a prestação para o prazo. Tá bem claro. Exatamente. A grande vantagem é assim, quem tem FGTS, a cada 2 anos pode amortizar. Né? Então, a grande vantagem é essa. Então, vou contar aqui a minha história pessoal. Quando eu fiz o primeiro contrato de financiamento, eu consegui quitar em 5 anos. Tá? Mas eu e a minha esposa trabalhávamos, tínhamos FGTS e não tínhamos, no começo do contrato, filhos ainda. Então, havia uma sobra mensal de renda. Né? Então, você pode... o que eu fiz? Eu usei o FGTS na entrada. Tá. Depois de um ano, eu já tinha depósitos na conta. Eu fiz a primeira amortização e reduzi o prazo. Tá. E depois de 2 anos, eu já consegui quitar o financiamento só com o FGTS, com as poupanças que eu tinha guardado nesse período. Você vai economizando os dois, né? Exatamente. Corta despesa. Uma outra alternativa que tem é assim, quando você tem o FGTS, você pode usar para amortizar, como eu fiz no primeiro ano. Tá. Nesse intervalo, você pode utilizar o FGTS, quando tiver saldo lá, para pagamento de parte de prestação. Então, você, por exemplo, vamos supor que você tem uma prestação de mil reais e você consiga reduzir metade da prestação com o FGTS, como aquele vídeo que a gente já fez anteriormente, né? Ou seja, o FGTS para pagar a parte de prestação. Eu fiz isso também. Então, o que eu fiz? Eu passei a desembolsar mensalmente só R$500. E esses R$500 que sobraram, eu
reservei para fazer a quitação do contrato. Ou seja, eu fiz uma Nossa, que poupança legal. para... Ou seja, você usou o próprio FGTS na prestação para poder potencializar a sua economia e poder quitar antecipadamente. Então, é uma outra estratégia para quem tem FGTS que pode usar. Ou seja, ele amortiza, passou um ano, ele tem um saldo lá, ele pode reduzir a prestação, o valor que ele reduz a prestação, ele guarda e amortiza o saldo. Ele vai reduzindo o saldo, reduzindo o prazo, e assim ele consegue antecipar a quitação. Esse é um exemplo pessoal, ou seja, eu consegui, em 5 anos, fazer essa quitação, né? Eu sei que algumas pessoas não vão ter essa facilidade, que não têm FGTS, né? Que não tem renda sobrando para poder fazer isso, né? Mas a gente está dando um exemplo de que pode ser feito, né? Ou seja, se a pessoa tiver essa prerrogativa, é importante de utilizar. E eu Tá? acho também que, na verdade, isso foi um pedido das pessoas que estão economizando e elas queriam, na verdade, uma orientação do que seria melhor, né? Se é melhor. Isso tem que ver de acordo com a necessidade dela, se é melhor amortizar, porque você usou até as duas coisas. Você usou o seu FGTS para entrada, não foi isso? Depois você Sim. usou para amortização da parcela, e você diminuiu a parcela. Com essa diminuição Não, eu diminui o prazo. Primeiro você diminuiu o prazo, depois você diminuiu O a parcela prazo. também? Só o prazo, não a Isso. parcela? Só prazo, Tá. só nem Então parcela. você usou o seu FGTS primeiro na entrada. Aí Sim. esperou 2 anos. Não, Não? eu esperei 1 ano só. Você O esperou 1 intervalo, ano lembra? e já usou o FGTS de novo. Só que Isso. aí você usou Para o amortizar o valor prazo. total para diminuir prazo, amortizar prazo. Exatamente. Aí você amortizou o prazo. E depois disso, você disse que usou na parcela também ou não usou? Você fez Não, eu usei para pagamento. Assim, é quando você fala parcela, às vezes confunde. Ah, A amortização da parcela com o pagamento da FGTS de parte de prestação. Então, eu sempre procuro assim falar pagamento de parte de prestação e não pagamento da parcela, porque confunde com a amortização para redução da parcela. então, me Tá? Não, explica de novo o que você fez, passo a passo, só o que você fez. Primeiro você então deu. vamos lá. Tá, Eu usei o FGTS na entrada para financiar o menos possível. tá. Tá? Aí, depois de 1 ano, foi juntando os depósitos, eu peguei o saldo que tinha, amortizei com redução de prazo. Tá. Mantive a parcela. Ok? Depois de 1 ano, não foi exatamente 1 ano, mas depois de um tempo, eu peguei o saldo que já existia de novo, que foi juntando mensalmente, o meu e da minha esposa, no fundo de garantia, e usei para pagamento de parte de prestação. Por quê? Porque como eu usei o FGTS há menos de 2 anos, eu teria que esperar 2 anos para usar novamente. Então, eu peguei, nesse intervalo, eu peguei e usei o FGTS para pagamento de parte da prestação. Eu Muito bem. consegui mais ou menos 50% de redução do desembolso mensal, né? Então, eu não lembro exatamente os valores, que faz muito tempo isso, Tá. mas vamos supor que foi 50% da parcela. Esse valor que eu deixei de pagar, eu utilizei para fazer uma poupança e amortizar o saldo devedor. Então, eu usei, assim, uma das formas de usar inteligentemente o FGTS pagamento de parcela é que você desembolsa menos recursos para pagar a parcela. Então, aquilo, ou você pode poupar, né, ou você pode amortizar o seu saldo devedor, ou você pode usar para comprar uma outra coisa que você precisa, né? Aí Sim. depende das necessidades de cada família. Então, mas o seu exemplo está muito bom. Eu optei para reduzir o saldo devedor. Eu ia reduzindo assim que era possível o saldo devedor, né? E aí você conseguiu, sempre reduzindo o prazo. Tá, você conseguiu então reduzir de 20 para 5 anos. O que eu percebi aí é o seguinte, que o FGTS, como ele ajuda, né? Como o FGTS, ele bem utilizado,
no financiamento, ele pode até, como no seu exemplo, reduzir as parcelas de 20 para 5 anos, e você usou o FGTS das 3 maneiras que a gente explicou aqui, que foi na Exatamente. entrada, que foi para reduzir o prazo e que foi para reduzir a prestação. Ou seja, você abordou, no seu exemplo prático, o que você ensina e que deu resultado. Então, na verdade, o que a gente quer aqui, e esse vídeo aqui, ele tem um único objetivo: fazer com que a pessoa acorde para a possibilidade dos 3 usos do FGTS e, com esses 3 usos, ela se beneficiar, né? Porque o Exatamente. FGTS, ele ajuda muito a você a quitar a sua casa própria, desde comprar, a reduzir parcelas e quitar. E você pode usar FGTS de 3 formas. E se você souber usar como o Gilberto explicou, você maximiza o uso do FGTS e você tem um resultado incrível para você. Era esse o nosso objetivo. A gente sabe que tem gente que talvez não consiga usar das 3 formas e talvez não consiga reduzir de 20 para 5, mas você pode reduzir de 20 para 10. Tem gente que às vezes não vai conseguir reduzir, mas vai conseguir reduzir a parcela. E tem gente que talvez consiga reduzir por muito mais tempo, de 20, pagar em 2, 3 anos, em um espaço muito mais curto. Então, o objetivo desse vídeo era esse. Eu espero que a gente tenha alcançado. Gilberto, o que você tem para falar mais? Porque esse vídeo eu acho que vai ajudar muita gente, como os demais. Então, acho que o importante é o que você ressaltou, é a pessoa ter disciplina financeira e saber utilizar as prerrogativas que ele tem. Se ele tiver FGTS, então ele pode usar o FGTS das 3 formas: na entrada, para amortizar e para pagar a parte de prestação, nesses intervalos. E, no final, pode usar para quitar também. Então, o fato dele usar esse FGTS com inteligência propicia ele pagar menos juros e fazer a quitação no menor prazo possível. Eu acho assim, é um exemplo prático. Quem não tem FGTS, aí é questão de cultura de educação financeira. A pessoa tem que reduzir os custos, reduzir assim o máximo que puder, né, de fazer e fazer essa tentativa de amortização. Como nós falamos anteriormente, quanto menor o prazo que ele fizer, maior vai ser a amortização natural do contrato. Então, é uma possibilidade que existe. Agora, a gente sabe que tem pessoas que não têm, que só pode financiar no prazo máximo, que não tem FGTS, então aí vai quitar ao longo do prazo do contrato, né? Então Sim. acho que é importante isso, a gente ressaltar que existem esses 3 públicos, né? Quem